Enganar e ser enganado na igreja é burrice espiritual. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em vez da gente ser jogado como aqueles malandros jogam os dados, em vez da gente ser ludibriado pelo 171 que quer ganhar vantagem às nossas custas, que sejamos como pessoas adultas e maduras, e não como crianças levadas para cá e para lá pelo braço de qualquer cara que consegue persuadir. A obra da carne, traduzida por facções, também pode ser traduzida por heresias, sectarismo e partidarismo. Heresias podem ser traduzidas como a rejeição das crenças fundamentais em Deus, em Cristo, nas Escrituras e na igreja. Numa linguagem corriqueira, facções é um termo que transmite a ideia de panelinhas, rachas, devido a opiniões conflitantes. Eu creio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o outro: eu creio que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só, com aparições diferentes. E aí começa a briga, certo? Em prejuízo à unidade da igreja. Eu creio que o crente perde a salvação, eu creio que o crente não perde, prejudica a unidade da igreja, certo? E aí nisso, geralmente, o faccioso ou o herege é aquela pessoa que se considera a única certa, e essa pessoa que se considera a única certa, quem passar para o lado dela, está do lado certo, porque ela é a única pessoa que está fazendo a vontade de Deus. O resto é tudo um bando de endemoniados, são os gadarenos, pastor, que estão contra mim. E nisso, por isso, quem ficar com ela vai fazer parte do único grupo que está fazendo a vontade de Deus. Talvez tal pessoa não esteja fazendo isso por mal, é possível que ela até acredite nisso mesmo. E nesse caso, é importante ficarmos atentos a fim de percebermos até que ponto nós, porque falar que o outro é herege é mole, até que ponto nós realmente estamos do lado do bem, ou se estamos sendo egoístas, chamando os nossos interesses de vontade de Deus, que pode acontecer com o líder. Essa é a visão que Deus me deu. Não, cara, você gosta disso. Só que nem sempre eu vou achar isso. Talvez eu acredite mesmo que o que eu quero é a vontade de Deus. Só que às vezes não é a vontade de Deus, sou eu que quero. O problema é que o cara que está do outro lado, ele tem facilidade de achar que o que eu quero é minha vontade e não vontade de Deus. E eu que estou do lado de cá, eu tenho facilidade de achar que o que eu quero é a vontade de Deus e não o que eu quero. Daí aquela questão do discurso. Dependendo de qual posição você está, você pode ter um olhar diferenciado. Não porque você está querendo a verdade, mas porque inconscientemente talvez você esteja pensando o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Percebam que essas obras da carne, elas caminham muito para o egoísmo e não para o bem de todo mundo. E nesse caso, nós observamos aqui o seguinte, que a diferença, deixa eu ver aqui, isso, exatamente, eu falei aqui, sobre nós chamarmos os nossos interesses de vontade de Deus. A diferença entre a dissensão, que nós falamos no outro bloco, e a facção, reside no fato de que, embora haja na dissensão certo tipo de partidarismo, no caso, eu sou da panela do Marco, eu sou da panela do Robson, eu sou da panela do Fernando, na facção se percebe uma questão doutrinária. É o seguinte: eu creio assim, não, mas assim está errado, quem pensa assim vai para o inferno.
tu é de Deus, não, tu é do diabo, e coisa mais ou menos assim. E parece que a facção é um caminho sem volta, se considerarmos que aereses, do grego, é uma palavra que aponta para grupos partidários, rivais e permanentes. O cara, quando sai da igreja batista, vai e cria uma outra religião. O cara sai da igreja católica e cria uma outra religião. O cara sai do judaísmo e cria a seita dos nazarenos. Então você percebe que assim, o grupo sectário, ele acaba criando um grupo do tipo, não tem como voltar mais, não tem como Lutero mais voltar para o catolicismo. Mas o grupo partidário, eles são o que são? Ah, sim, deixa eu ver aqui, espera aí, grupos partidários, rivais e permanentes. Isso. Então, ou seja, chega um ponto que assim, é meio que um caminho sem volta. Como é que você volta? Como é que entende? Como é que os cristãos voltam a ser judeus? Como é que os protestantes voltam a ser católicos? Como é que os pentecostais voltam a ser batistas? Como é que os neopentecostais voltam para a Assembleia de Deus? Entende? Você saiu. Como é que, é claro, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que essas religiões são heresias, só estou dizendo que quando elas saem, elas são tidas como seitas, até que elas depois se consolidam. Por exemplo, os próprios adventistas, até alguns anos atrás, todo o evangelicalismo chamava de seita. Talvez por causa do pastor Rodrigo Silva, que está crescendo aí na internet como cientista, arqueólogo, esses negócios, o pessoal está baixando um pouco o tom de chamá-los de heresia e de seita. Mas Testemunhas de Jeová é conceito comum entre os evangélicos, que são seitas, entende? Então você percebe que assim, é uma ruptura, o cara não volta mais. Numa igreja, é como vocês falaram agora há pouco, vem o constrangimento. Como é que eu volto? Saí da minha igreja e montei a igreja roberlaniana dos últimos dias. Pastor, presidente, bispo primaz, Roberlan Julião da Bola de Fogo. Entendeu? Como é que eu volto para a igreja batista depois disso? Fica difícil. Entende? Talvez eu volte, não vai ficar difícil. E se eu voltar, vai ficar todo mundo de olho em mim. E para eu voltar a ser pastor numa igreja batista depois disso, vai ser muito mais difícil. Então, a gente percebe que quando ocorre a heresia, a ruptura definitiva entre os facciosos e o grupo é quase inevitável. Possivelmente o grupo herege vai iniciar um novo movimento, uma nova religião que, com o passar do tempo, vai se consolidando até ser institucionalizada ou institucionalizado, como é o grupo de origem. Você já viu aquele grupinho em que seus participantes acham que todos estão errados, menos eles? Por isso, os membros daquele grupo se acham no direito de tomar todo tipo de decisão em relação ao todo. Afinal, eles estão sempre certos e estão na vontade de Deus. Eles são os legítimos representantes da igreja de Deus. Nesse caso, espera aí. Então a gente percebe que assim, eles são os legítimos representantes de Deus, os representantes da igreja de Deus. Isso é muito perigoso para a igreja local e por isso peço que Deus me guarde e guarde você também. Porque imagina, você em nome de Deus fala, vamos pular o precipício porque quando a gente estiver caindo a gente vai voar. E aí a galera acredita em você e se joga. Quem é que não lembra do Jim Jones? Imagina todo mundo tomar veneno porque acredita no seu líder religioso. Está dando para entender? E então façamos uma reflexão profunda a respeito disso. Será que corremos o risco de nos tornarmos facciosos e hereges? Até que ponto nós somos sectários e partidários? É importante que nós consideremos se as novidades que surgem nas pregações de hoje em dia procedem do coração de Deus para alimentar os nossos corações, e se os teólogos de então são tão prodigiosos a ponto de descobrirem
o que em 2000 anos de teologia cristã a igreja não tem observado ainda, né? Então vale a pena refletir a respeito. Que Deus nos ajude. Amém?